falasse um pouquinho sobre o eu do cético, que você aborda ali, caminhando já para o final da tua tese. Ah, sim. Bem, é complicado, né, porque eu estava falando há pouco, né, de várias posições que o Hume parece aceitar e rejeitar, ele não assume inteiramente, que é, por exemplo, a gente estava falando da posição do vulgo, da teoria da dupla existência e tal. Ele acaba admitindo que, de certa forma, os filósofos da dupla existência têm alguma razão, ele acaba admitindo que o vulgo tem uma razão, tem alguma razão, e também acaba mostrando que essas respectivas visões também são falhas, né. Então, digamos que o Hume ele vai, eh, passeando, né, por e examinando, né, diferentes posições, nele mesmo, na sua reflexão, né, filosófica. E ele acaba também passeando por momentos céticos na sua obra, extremados e moderados, né. Nunca parece encerrar um certo tipo de posição definitiva, pelo menos a princípio, né. E essas posições, esses momentos céticos, eles se dão na obra de maneira tão marcante que acaba sendo difícil para os intérpretes entenderem exatamente qual é a posição definitiva do Hume, né. Aí eu lanço essa questão do eu do cético justamente por uma brincadeira, que na penúltima sessão do livro 1 do tratado, o Hume ele vai fazer uma crítica à ideia de eu como uma substância, né. O eu como uma coisa duradoura e que persiste apesar das diversidades do mundo, digamos assim, né. Por exemplo, para quem recorda do Descartes, né, a o conhecimento, né, a primeira certeza é a certeza de que o eu existe, né. O Hume ele não tem essa certeza a priori, né, ele vai dizer que a gente não tem essa ideia, essa 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 ideia clara e distinta de um eu, que aí o Hume é bem empirista nesse sentido, né, porque dado que todas as nossas ideias são advindas da experiência, a gente não teria ideias inatas, né, tampouco uma ideia de eu como uma substância. Se a gente não tem essa ideia inata, a gente não tem uma ideia de eu. Então, do eu, pelo menos como Descartes pensou, né? O eu como uma entidade distinta, substancial. Mas o eu que a gente teria, na verdade, seria apenas uma impressão, né? Uma impressão aqui e acolá, que ela acaba sendo diversa. Então, nesse sentido, o eu ele é uma amálgama, né, ele é um amontoado de impressões e ideias e paixões e volições, tristeza, alegria, tudo isso. Decepção do que a gente comeu no jantar, a nossa própria vida, nossas angústias, né, tudo isso é o eu, né. Então o eu ele chama de feixe de percepções e ideias, né. Esse feixe, né, que seria o eu, essa multiplicidade, né, é o que estaria, na verdade, que seria a nossa própria mente. E o cético com o cético não é diferente, né, o eu do cético seria isso. Então o que que seria o ceticismo do Hume se não isso, né? Esse amontoado de paixões e tal. Mas não haveria nem uma maneira de sintetizar isso, né? Bem, eu acho que quanto mais filosófica as paixões, né, que engajam o cético, mais próximo, né, de de uma posição genuína, né, Hume estaria. Por exemplo, ele destaca
a curiosidade filosófica como uma paixão que nunca deveria ser extirpada, né? Retirada, né? Ser constrangida, né? Do coração do filósofo. Então, o cético que se engaja apaixonadamente na pesquisa filosófica é o verdadeiro cético. Wendel, você sabe que o que eu acho interessante, trazendo assim para uma perspectiva do vulgo, né? Eu vejo, Uhum. eu vejo o David Hume como um cético que está correndo atrás de quem senta na zona do conforto do próprio pensamento e das próprias conclusões. E faz com que essa pessoa volte ao movimento e reveja as próprias posições. Isso me Uhum. leva a fazer a penúltima pergunta para você. Como é que é essa questão do... deixa eu ver, assim, o progresso ininterrupto do pensamento, ali que você aborda quase no finalzinho. Me pareceu muito essa questão de fazer com que o pensamento seja sempre renovado, não se sentar em cima das próprias pesquisas ou do próprio pensamento e buscar assim permanentemente o avanço. Como é que é essa questão? Essa questão do progresso ininterrupto do pensamento, ela, de certa maneira, a resposta foi dada há pouco, né? Porque Uhum. é exatamente isso, né? A gente, como um feixe de impressões, a gente, no entanto, acredita que nosso, nosso, nossa mente, né? Ela, ela estaria mais ou menos progredindo, né? Eu vou tentar explicar aqui. É, Bem, você tem um objeto qualquer e esse objeto você, quando o percebe em diferentes momentos, você acredita que você está tendo as mesmas percepções de antes. Por exemplo, eu vou pegar essa xícara aqui, né, de café. Essa xícara aqui, ela é laranja, né, marrom. E digamos que eu não estou mais percebendo essa xícara, né? Digamos, ela sumiu aqui e voltou. É a mesma xícara? O que você acha? Não, eu acho que não, porque agora já é o futuro. Olha só que interessante. Quando ela volta, ela já é futuro e se tornou presente. Ela que você mostrou antes já é passado. Já foi transformada pela, se podemos colocar assim, corrosão do tempo, né? Que um teórico, um filósofo, né, da dupla existência diria? Ele diria o seguinte, que é a mesma xícara, mas não é a mesma percepção. A gente está tendo duas percepções diferentes, embora não seja a mesma xícara. Que um filósofo, que um senso comum diria? Que é a mesma xícara. Ele não faria essa distinção entre percepção e coisa. Que um cético diria? Bem, certamente não dá para saber exatamente ao certo, porque a gente não sabe se existe algo para além dessa percepção, né? Então mora um problema aí. O que seria o problema do progresso, né? Porque na mente do vulgo, como ela está sempre progredindo por esse emaranhado, né, esse montoado de percepções que são diversas, né, e acaba que essa diversidade, né, ela por certas
associações que a gente tem na nossa mente, ela acaba tomando essa diversidade como se fosse a mesma coisa. É por isso que o vulgo ele percebe o objeto idêntico, né, como o mesmo, né. Mas na verdade a mente dele está progredindo, né, o tempo todo. Legal, legal. E mas chega a certos momentos, né, desse progresso, né, que digamos assim, as coisas se modificam de tal maneira que elas se tornam irreconhecíveis para o próprio vulgo, né. Por exemplo, vamos dizer que passou muito tempo, né, e essa xícara mudou de cor, sei lá, ela mudou totalmente, né. Então aquilo então, como é que a gente pode dizer que se trata do mesmo objeto, se o objeto já mudou quase inteiramente, né? Que não é a percepção que nos dá o critério de mesmidade das coisas, né. Eh, então, eh, o progresso do pensamento, ele faz com que a gente, eh eh, creia, né, digamos assim, né, que um mundo, né, ele está estático, digamos assim, que os objetos estão estáticos, quando na verdade é é a nossa mente que faz com que a gente entenda as coisas assim. E chega num determinado momento que toda essa coisa estática, ela pode mudar de tal modo, né, que isso pode, sei lá, fazer com que a nossa mente se perturbe de alguma maneira. E é isso que a conclusão do tratado é isso que acontece, né, quando você começa a refletir muito sobre o mundo, né, sobre os problemas filosóficos, a mente muda, ela se altera de uma tal maneira que você entra numa crise cética profunda. Sim. E é mais ou menos esse estágio, né, do pensamento que o Hume chega, que ele vai dizer, olha, a filosofia, por, por essa reflexão intensa e profunda, ela pode nos levar a essa a esses picos, digamos assim, né. Ô, E é mais ou Wendel, menos isso que eu queria retratar. muito interessante. Mas eu queria, assim, eu estou chegando no final da nossa conversa, mas tem É, três pequenas questões que eu quero colocar para você. tá bom, pode Primeiro é o falar. seguinte, o prêmio que você ganhou, que eu citei lá no começo, foi com essa pesquisa de doutorado? Foi sobre um tema específico dela, que era justamente o que a gente estava falando sobre, eh, não o tema é sobre o mundo externo, né, sobre o problema do ceticismo com relação ao mundo externo. Mas foi basicamente alguns argumentos muito específicos, né, sobre como o cético pode, eh, ainda pensar filosoficamente sobre o mundo. Porque, em geral, a gente acredita que, o cara filosoficamente ele suspendeu o juízo de que há um mundo, não é isso? Então restaria apenas a crença do vulgo, né, como o único guia que 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 o cético poderia, assumir, né. Só que o Hume, ele também critica a crença do vulgo, e ele critica também a crença do filósofo, né. Então o Hume ele teria algumas outras maneiras, né, Você, de desculpa, você acha que você ganhou o prêmio porque você foi inovador? Você trouxe uma perspectiva pouco abordada ou não foi por isso? não foi por isso, não, foi porque, como eles são uma sociedade com grandes nomes, né, eles foi por isso, mas não quer dizer que foi uma coisa mirabolante, né. Tô falando que eles, leem o texto, eles conseguem perceber o que no seu texto, teria de
novo para ser discutido, por exemplo, numa conferência internacional sobre Hume, né? O que seria interessante discutir dentro daquela conferência. E muito do que o meu paper trabalhou trazia elementos interessantes para discussão, pelo Legal, menos naquela época. legal.